Vem, meu amor, vem por favor, no meu corpo sem enroscar. Tô animado, tô cantando até trilha sonora de Tieta do Agreste para começar essa aula. Muito prazer, sou Felipe Fazolino, professor de História, e hoje eu vim te apresentar a aula sobre o período minerador. Ótima para você fazer uma revisão nessa reta final dos vestibulares. Ótimo para você entrar nesse sprint final para você passar de ano. Ou até mesmo para você que já está se preparando para concursos militares do ano que vem. Acompanha aqui toda a aula, toda semana temos aula nova. Acompanha lá também no Instagram do Planos de História, porque tem sempre conteúdo novo para você. Mas vamos para o que importa. Vamos para o que importa porque esse assunto importa muito para Portugal, tá? Nossa metrópole, ela estava pobre, mas ela viu uma luz no fim do túnel. O que foi isso? A careca do professor brilhando? Não. Essa luz no fim do túnel foi a descoberta do ouro. Finalmente! Quase 200 anos depois do tal descobrimento do Brasil, encontram o ouro em quantidade significativa. Repara, não foi a primeira vez que encontraram ouro. Na Bahia, Paraná, São Paulo foram regiões onde tiveram pequenas experiências de extração de ouro. Mas foi em Minas Gerais que teve uma quantidade significativa. E é essa a luz no fim do túnel do Estado português, decrépito e endividado com a Inglaterra. Nos fins do século XVII, pela atividade dos bandeirantes paulistas, eles conseguem encontrar na região de Minas Gerais, e especificamente no Vale do Rio Doce, um rio que passa ali por Minas Gerais e deságua no Espírito Santo, só para localizar geograficamente o Rio Doce. É justamente nessa região que o ouro ele vai ser descoberto. Sendo que as notícias do descobrimento do ouro, elas vão correr muito rápido. Notícia boa corre rápido, né? É ouro. Tipo, tem a região ali que tem ouro, cara. É ouro de aluvião, pepitinha, é só revirar o tchac, revira as pedrinhas que tu pega ouro. Gente, é como se chegasse aqui na porta de casa e falar, aí, tá rolando uma árvore que tá tendo nota de 100, é só puxar. Irmão, vai geral. Por isso que, nacionalmente e internacionalmente falando, o fluxo migratório ele vai marcar essa nova fase do período colonial. É uma grande quantidade de pessoas que estão vindo. O próprio rei de Portugal precisou estabelecer decreto para proibir que os portugueses viessem para cá, porque uma boa quantidade de pessoas veio para cá. O cara ia ficar sozinho, ele falou, para, não vai. Esse fluxo migratório, ele fez uma transformação nas características coloniais. Muitos senhores de engenho que venderam suas terras no Nordeste vieram para cá, para o Sudeste, para Minas Gerais. Então a gente vai perceber sobre essa transformação, essa característica, o aumento populacional nessa região que era desabitada. Mas, a principal fonte de arrecadação dos portugueses são os impostos. E o quinto, que é um imposto que cobrava um quinto, que cobrava 20% daquela quantidade de ouro e diamante que você extraiu, já existia desde o início da colonização, mesmo antes de descobrirem o ouro, tá? Então, essa história, esse exemplo já mostra como que os portugueses acham fundamental exercer um controle sobre um território que tem uma capacidade enorme de gerar rendimentos ao Estado português. Por isso, por esse motivo, que tem um aumento da presença metropolitana, especialmente na região sudeste. O nosso centro econômico na colônia, por causa do açúcar, sempre foi aonde? Aonde? No Nordeste, né? Tu falou isso. Lá no Nordeste. Sendo que a crise açucareira começa a entrar em crise, por N motivos que não vamos abordar aqui, você vai revisar isso depois. O ciclo econômico sai do Nordeste e se desloca para o Sudeste justamente por causa do descobrimento do ouro. E isso gera a necessidade do aumento da presença portuguesa com funcionários, com uma ordem cada vez maior, porque estamos falando de ouro e a população da região está crescendo. Então, como que a gente consegue pontuar a presença metropolitana ali na região de Minas Gerais? Uma coisa que a gente pode abordar é justamente a criação, em 1702, da Intendência
Intendência das Minas, entre milhões de aspas, como se fosse uma prefeitura, uma instituição que iria fazer a administração daquela região, como, por exemplo, estabelecer um policiamento, como também fazer a distribuição de lotes de terra, chamado de datas, para aqueles que se candidatassem para a mineração. Então, a Intendência das Minas, ela tinha esse objetivo de organização, sendo que, por volta de 1709, também tem uma nova transformação. Aqui vai ser criada agora a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, no lugar da Capitania de São Vicente. Então vamos colocar aqui, ó, criação de uma nova capitania. Mas saibam, é a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Criação de uma nova capitania. Tá subindo o morro. Capitania. Pronto. Agora, o que mais a gente pode falar? O principal aqui, gente, são os impostos. Os impostos eles foram ganhando formas diferentes ao longo do século XVIII, que foi o século da extração de ouro. Esse ouro de aluvião, ele é de fácil acesso. A quantidade de gente que chega ali é enorme. E em poucas décadas, essa extração de ouro consegue extrair cada vez menos. Mas os desejos de arrecadação de Portugal não diminuem. Por isso que ao longo do século XVIII foram sofrendo alterações essa cobrança de imposto. Essas cobranças de impostos, porque eu vou citar alguns aqui. O primeiro eu já citei, que é o famoso quinto. Um quinto, que significa... Tá bom de matemática, né? 20%, pô. Eu que sou de história tô sabendo mais... 20% de tudo de ouro e diamante que você descobriu. A gente teve também uma pequena alteração ao longo do trajeto chamada de finta, onde o imposto será pagado pelo conjunto de trabalhadores, de mineradores, por volta de 30 arrobas anuais, tá? Sendo que isso é reformulado novamente e volta o quinto com a captação. O imposto de captação ele é relacionado à quantidade de escravizados que você possui. Se você tem 20 escravizados, você vai pagar um imposto referente a cada um deles. Se você não tem ninguém para escravizar, você é um faiscador. Faiscador é uma espécie de exploração de ouro que você está ali sozinho no leito do rio. Diferente das lavras, que usa mão de obra escravizada, abundante, tá? Se tu for apenas um faiscador, vão cobrar apenas um imposto relacionado a você, referente a você, a captação. Mas por volta de 1750 as coisas começam a decair. E é aí, a partir dessa metade final, dessa segunda metade do século XVIII, já com o Marquês de Pombal governando Portugal, não como rei, não se esqueça, como uma espécie de primeiro-ministro, é criada a derrama. A derrama é uma cobrança compulsória de dívidas daqueles que porventura não tenham pago os tais 15 arrobas de ouro que cada região da mineração deveria pagar anualmente. É esta derrama que vai gerar a organização da Conjuração Mineira. Conjuração Mineira tem outros fatores, tá? Não vamos entrar nesse assunto, mas sabem que está relacionado com essa cobrança de imposto, com essa opressão fiscal. E a gente também tem a criação das casas de fundição, que serviam para agilizar e facilitar a cobrança do quinto, para tentar também barrar, impedir, reduzir o desvio de ouro. A gente está aqui no Brasil, a gente está falando de ouro, né? Porra, tu acha que ninguém roubava isso? A galera não roubava não, né? A galera furtava. Omitia a presença de ouro. Para falar, não, ó, pego isso tudo de ouro aqui, ó. Na hora de pagar imposto, eu falo que eu só peguei isso. Não, que isso, só peguei isso aqui de ouro. Aí eu vou pagar imposto referente a isso. Esse tantão aqui eu fui e desviei. Muita gente fazia isso e os portugueses sabiam. Por isso que eles sempre buscaram aumentar a sua presença na colônia. Casas de fundição.
É isso. Preencha aí, porque nós estamos percebendo agora que todo esse aumento da presença metropolitana e toda essa nova fase econômica vão gerar novas características. Uma sociedade mais urbanizada começa a surgir justamente naquela região, onde os filhos da elite vão estudar na Europa, onde novos elementos culturais europeus estão chegando em Minas Gerais. Essa é uma nova fase. Até mesmo a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. Um grande exemplo de que o eixo econômico mudou do Nordeste para o Sudeste. Mudou por quê, professor? Mudou porque o Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região de Minas Gerais. É um exemplo de o aumento da presença metropolitana. Pronto. Era isso que eu gostaria de falar para você. Apontar esses pequenos detalhezinhos. É óbvio, essa aula aqui ela não abordou nem metade dos pontos de uma aula completa sobre o período minerador. Mas acredito que ela vai ser fundamental para te ajudar nessa fase de revisão. Essa aula não está servindo para você? Manda para alguém que vai servir. Essa aula serviu muito para você? Pô, deixa o like, vou me amarrar, vou gostar. Deixa um comentário também se tu se sentir à vontade, mas especialmente dissemine conhecimento, compartilhe planos de história. Compartilhe planos de história. Compartilhe planos de história.